Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom poder estar aqui mais uma vez, mais um domingo, cultuando a Deus junto com os irmãos. E ao mesmo tempo que nós estamos juntos, nós estamos separados, né? Separados por uma tela, separados por alguns quilômetros. Alguns dos nossos irmãos moram pertinho, outros moram mais longe, né? Mas ao mesmo tempo que estamos juntos aqui, porque essa tela, a tecnologia nos aproxima, nós estamos separados, vivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje, né? Esse isolamento social, né? E graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus pelas mídias sociais que nos aproximam, que fazem com que a gente fique mais pertinho, né? Que coisa boa poder participar com os irmãos na terça-feira dos cultos de oração, poder participar com os irmãos na quinta-feira do grande grupo, né, que é a reunião dos nossos pequenos grupos. Nesse tempo, o presbítero Leonardo teve a ideia, né, de juntarmos os grupos, de convidar irmãos próximos, filhos da igreja, pessoas que passaram por aqui, que têm uma história, né, para compartilhar conosco um pouco daquilo que pode nos dar esperança. Tem sido um tempo muito bom na quinta-feira. Você que ainda não participa conosco, quero convidá-lo a participar. Infelizmente, é um momento de pequeno grupo, então nós não transmitimos ele pelo o YouTube, até porque ele é um pouco mais formal, né? Nós vivemos ali, vivenciamos aquele momento, é um momento mais informal, que a gente pode perguntar, que a gente gasta um pouco mais de tempo, né? Eu recomendo você que ainda não participou, participa. Se você não instalou o Zoom ainda, esse aplicativo, instala, né? Olha lá. A gente sempre está mandando link pelo grupo da igreja de WhatsApp. Se você não está no grupo da igreja ainda, liga para cá, conversa com a irmã Marilena. O telefone dela saiu há pouco aqui na nossa tela de contribuição. Vou pedir para o Fábio colocar de novo aqui embaixo. Pode pôr o meu também, né? Procura a gente coloca você no grupo da igreja. Você será muito bem-vindo, tá bom? Tenta instalar esse aplicativo, participa conosco. Também temos usado esse aplicativo para a escola dominical. Tem sido um tempo muito bom ali para poder olhar os irmãos, falar com os irmãos também falar conosco ali em tempo real, podermos aprender mais na palavra de Deus na escola bíblica dominical. Tem sido um tempo muito bom. Tivemos vários missionários nossos participando conosco nesse tempo. Foi uma bênção poder ouvi-los, saber que eles estão bem, como que eles têm feito nesse período de pandemia, né? Como que eles têm acompanhado, alguns são líderes de missão, como que têm acompanhado, né, os irmãos missionários que estão aí precisando mais do que nunca nesse momento de apoio, precisando mais do que nunca agora de pastoreio, né? E recebemos hoje, nesse domingo de manhã, um colega muito querido, amado de muito tempo, o brother, né? O Pedro Rocha, conhecido pela grande maioria pelo Brasil aí como Pedro do Borel, né? E foi uma bênção, um bate-papo gostoso. Sempre que o Pedro está, né? Sempre que o Pedro fala, ele toca nos nossos corações, nas nossas emoções, né? Ele nos anima, nos impulsiona a ir além. É um missionário, um evangelista de mão cheia, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Pedro, de levá-lo para o nosso acampamento em Fortaleza, um acampamento evangelístico, várias vezes, né? Estreitamos amizade e temos visto assim realmente que Deus tem feito cada vez mais, não é, uma obra na vida dele. Ele já era parecido com Jesus, agora está mais ainda, né? Com a maturidade dos anos, agora já está com 60 anos. O tempo passa, não, o tempo voa, né? Então obrigado, Pedro, por esse tempo conosco. Eu aconselho você, recomendo você, se não participou da escola bíblica, hoje pela manhã, dá uma visitada lá no vídeo, né? Vê o bate-papo que nós tivemos com ele e a palavra que ele trouxe para a gente, que foi muito relevante. Tá bom? Nós estamos trabalhando, quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no capítulo 8 de Romanos. Nós já vimos o verso 31, vimos o verso 32 e hoje nós veremos o verso 33. Antes de ler o texto, né, eu quero lembrar um pouquinho. No verso 31 nós trabalhamos a ideia de que Deus é por nós.
Deus é por nós, meus irmãos. Lembra, nós trabalhamos isso há 2 domingos atrás, que nós somos adotados por Deus. Agora eu e você somos filhos e filhas do Altíssimo. Nós temos uma herança juntamente com Cristo. E Ele nos amou desde a eternidade, antes de fazer qualquer coisa positiva ou negativa. Antes de praticar algo, afronta ou algo que o alegrasse. Ele nos amou. E Ele nos criou para sermos o objeto, o alvo desse amor e dessa graça. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para se deleitar em nós. Nós vamos ver daqui a pouco um texto aqui embaixo que fala sobre isso. Então, meus irmãos, Deus é por nós. Foi isso que a gente viu no primeiro domingo dessa série das 5 questões que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história. Deus é por nós. Esse Criador do universo, Ele garante a nossa libertação, a nossa salvação. Deus é por nós. Nós vimos também que esse Deus que é por nós, por mim e por você, Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós, o entregou. Ele deu esse presente maravilhoso, esse dom inefável. Ele deu Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém podia tomar da sua mão. Ele deu, por causa da sua generosidade infinita, do seu amor por nós. Amor eterno. Ele nos deu para que ninguém possa nos condenar, para que a justiça fosse satisfeita. Por causa desse presente nós estamos livres. Nós vimos semana passada, esse presente de Deus que é Jesus é preciosíssimo. É o próprio Filho de Deus. Não tem nada nem ninguém igual a Ele. Ele é precioso, preciosíssimo. E outra coisa que nós vimos, que existe um propósito nesse presente de Deus. Ele deu Jesus para que Jesus cumprisse a pena do pecado, pagasse a conta por nós. Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ter novamente comunhão com Ele, resgatar essa comunhão com Ele. Existe um propósito nesse presente de Deus para nós. Nós vimos também uma outra coisa, essa persistência, perseverança. Aquele que começou essa boa obra em nós, vai completá-la. Jesus é o maior interessado. E Ele está aí firme, persistente, perseverante, no propósito, nesse alvo de nos fazer cada vez mais parecido com Ele mesmo. Ele é aquele que nos dá vida, Ele que é a luz dos homens, como João trabalha no comecinho da sua carta, do seu evangelho. Ele vem nos dar a identidade de filhos, co-herdeiros com Ele, fazemos parte da família de Deus. Essa identidade só é conseguida a partir da obra de Jesus, do presente de Deus para nós. E nós temos um plano, um objetivo, um propósito de glorificar a Deus, de refletir a glória de Deus, e a gente vai fazer isso a partir dessa conformação, desse moldar de Jesus na nossa vida, desse trabalho dele em nós, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus. O presente de Deus para nós é Jesus. E hoje nós vamos ver verso 33. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 33. O texto nos diz o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Antes de trabalhar o texto propriamente dito, eu quero lembrar com você aqui essa figura que nos justifica. Esse sujeito definido aqui no texto. Deus. Quem é Deus? Tem uma palavra que usa-se muito, na teologia. Quando a gente fala de Deus, a gente fala que Deus é transcendente. Deus transcende toda e qualquer possibilidade de medida, de comparação. Ele é majestoso, Ele é imponente, Ele é grandioso, Ele é totalmente diferente de qualquer coisa criada. Deus transcende qualquer possibilidade de imaginação do que é ou de quem é Deus.
Começa que Deus, ele não está preso ao tempo, ele é eterno, ele não tem começo nem tem fim. Deus não está preso naquilo que a gente conhece, nós seres finitos. Não está preso ao tempo, à finitude. Deus transcende. Ele não tem começo nem fim. Uma outra coisa tem a ver com a onipresença de Deus. Eu estou gravando esse sermão agora da quinta para sexta, na madrugada da quinta para sexta. Diz o Léo que é a hora que eu começo a funcionar. Então estou eu aqui, Deus está comigo, nesse exato momento, aqui comigo. Como Deus também está do outro lado aí comigo. Domingo à noite agora, nesse momento, eu estou junto com a minha família, participando do culto, cultuando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, em família. Nesse mesmo tempo, Deus está comigo também. Deus está contigo aí na sua casa. Deus está com os nossos irmãos na maior igreja existente hoje no mundo, que é a igreja subterrânea, é a igreja clandestina lá na China. Deus está com cada um desses irmãos. Deus está em todos os lugares e Deus está aqui agora. Deus é onipotente, tem o poder absoluto, infinito, soberano. Nada passa desapercebido, nada passa fora do seu controle, acontece sem que Ele assim o permita. Ele tem poder total e absoluto. Deus é onisciente, o saber absoluto, pleno, infinito de todas as coisas, de tudo, repousa sobre a pessoa de Deus. Irmãos, no Salmo 90, verso 2 diz o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, o eterno, aquele que não se pode dar nome, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí, a gente muitas vezes entra em conflito. Esse Deus transcendente, majestoso, imponente, grandioso, totalmente diferente de tudo, que não dá para medir, como que Ele pode ser imanente, relacional, pessoal, que quer se envolver comigo, com a sua criação. Mas o nosso Deus é assim, Ele é imanente. Ele que molda o homem ali em Gênesis 1, em Gênesis 2, em Gênesis 3, Ele vai moldando a criação, moldando o ser humano, soprando nas narinas desse modelo inacabado de argila, de barro. E Ele coloca esse homem ali no jardim, e Ele procura esse homem na viração da tarde, e Ele tem bate-papo ali, conversas, tomando um cafezinho ali com aquele homem, se relacionando com ele, mais na frente com a mulher, e também com a própria serpente. Deus tem prazer nesse relacionamento, de estar junto com a gente. Sofonias 3,17, eu sugiro que você abra. O Fábio vai botar aqui embaixo, né? Mas eu sugiro que você abra a sua Bíblia, que você marque isso na sua Bíblia. Olha o que a gente aprende sobre o nosso Deus. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, verso 17. Ele está no nosso meio, no meio de ti, poderoso para te salvar, e Ele se deleitará em ti com alegria. Ele se deleita com seus filhos, com esse relacionamento, com quem somos, porque Ele nos criou para ser objeto do seu amor, do seu deleite. Esse é o nosso Deus, que ao mesmo tempo é transcendente e imanente. Sabe, eu acho que na cabeça de muitos não tem muita dificuldade de enxergar o Deus transcendente.
O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus Infinito. Até para aqueles que dizem que não acreditam nele. Não é difícil acreditar num ser criador, todo-poderoso, santo, mas me parece, minha opinião, que é uma dificuldade muito grande, abissal, de se absorver e de se entender esse Deus imanente, próximo, pessoal, que se relaciona comigo, que tem o pé sujo, que fala o que não devo, que age, que muitas vezes age de uma maneira que não agrada a Ele. Parece que é difícil a aceitação e entendimento desse Deus. Mas Deus ama, se deleita, Ele tem alegria de estar conosco, no nosso meio, juntinho. Vamos para o texto? Verso 33 do capítulo 8. Quem tentará acusação? Essa palavrinha aí. Essa palavrinha, acusação, é um vocabulário jurídico. É um jargão legal. É um vocabulário que tem a ver com lei. Guarda aí um pouquinho. Estava ouvindo alguns irmãos, alguns comentários, algumas pregações sobre isso. Semana passada eu bebi muito do John Piper. Essa semana eu estou bebendo e trabalhando muito alguns conceitos do Matt Chandler. E o Matt Chandler, ele trabalhando essa questão, ele diz o seguinte, que é importante a gente diferenciar a acusação sobre falar a verdade em amor. São duas coisas diferentes. Falar a verdade em amor é algo necessário, importante, é algo que faz parte da nossa vida como família, como corpo de Cristo, como irmãos. Lá em Efésios 4,15 diz o seguinte, abra aí a Bíblia, bota aqui embaixo, Fábio, vamos acompanhar junto. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nós precisamos seguir a verdade em amor, crescendo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Se você pegar Provérbios 27, 6, diz o seguinte, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Aquele que ama, muitas vezes, vai falar coisas que nós precisamos ouvir, para que a gente volte para o caminho, para que a gente não se dê mal, para que não caia no precipício. E o que ama não pode ser desleal, precisa ser leal, precisa falar a verdade em amor. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2 diz o seguinte, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais ou mais maduros, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Está vendo aqui? Em nenhum momento nós vemos Paulo ou a Escritura lá em Provérbios Salomão, mais na frente nós vamos ver Tiago também, nos eximindo, nos isentando de falar a verdade, de confrontar o faltoso, mas a verdade em amor, com espírito de brandura. A verdade tem que ser falada em amor, tem que ser com espírito de brandura, tendo a percepção também, se guardando para que não seja tentado, para que eu não venha também a tropeçar naquilo ali. Nós estamos seguindo juntos, caminhando em verdade, crescendo no cabeça que é Cristo, vislumbrando Cristo. Olha o que Tiago fala. Tiago diz, olha, no verso 19 e 20 do capítulo 5, finalzinho da epístola de Tiago. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade
e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Meus irmãos, pertencentes da minha família, você que é corpo de Cristo como eu, né? Perceber, Tiago está dizendo, ó, que alguém está se desviando da verdade, está saindo do caminho da verdade, está indo para o caminho da mentira. Você tem que chegar junto, tem que mostrar para ele, irmão, você está pisando na bola, você está saindo do caminho, você está saindo daquele que é verdade e luz, daquele que traz vida, volta para cá. E Tiago diz, olha, se esse camarada se converter, se ele volta para o caminho, você está salvando a alma dele, você está evitando uma multidão de pecado. Então é diferente, precisamos pontuar isso aqui, eu achei legal do Matt isso aqui, não é? A acusação que Paulo está falando aqui não tem a ver com confrontar, falar a verdade em amor. Precisa ser falado, precisa ser dito, mas em amor. Lembrando que eu também posso cair, tropeçar, falar a verdade em amor, entendendo que estamos juntos nesse caminho, nessa estrada. Agora o termo que Paulo usa aqui é aquilo que eu falei, tem a ver com vocabulário jurídico, tem a ver com esse jargão legal, né? Paulo está questionando quem tem real prova, uma prova legítima, quem tem aqui poder, moral, para acusar os filhos e as filhas de Deus. Quem que pode? Esse é o questionamento de Paulo. E aí, a gente vai ver a resposta, na realidade, mais na frente, mas algumas pessoas, algumas coisas, algumas causas, muitas vezes se levantam como acusadores. Pessoas se levantam, algumas com autoridade sobre nós, algumas pessoas, como por exemplo nossos pais, nossos professores, ou alguém que tem algum tipo de autoridade sobre nós, que costumam falar palavras que entram como uma semente lá no fundo do coração e vão descendo e se aprofundando e enraizando e criando raízes profundas no coração. E palavras malditas, palavras como: você é um desgraçado, você não vai ser nada na vida, eu não esperava nada mais do que isso de você, você nunca será bom o suficiente, você é um estúpido, um burro. Provérbios de Salomão, capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Essas palavras malditas, mal colocadas, como acusações, vão encontrando lugar no coração. E vão se aprofundando, e criando raízes enormes. Uma outra coisa que se levanta muitas vezes como um acusador, também criando raízes no nosso coração, são velhas feridas. Traição de um amigo, traição de alguém muito chegado, de um cônjuge, algum tipo de abuso, seja ele físico, seja ele emocional, pessoas que deveriam nos proteger e que não fazem, algum tipo de ferida, que vão também se enraizando e machucando e se solidificando no nosso coração. Um outro ou outros que se levantam para nos acusar, que podem se levantar para nos acusar, também são os demônios. Cuidado, tem muita gente que não acredita ou acredita muita coisa aos demônios. O C.S. Lewis fala sobre isso. Alguns dizem que eles não existem, que não estão em lugar nenhum, ou que eles estão em todos os lugares.
ou negando total a existência deles, ou dizendo que eles são a causa de tudo. Mas o fato é, os demônios existem, e eles estão aí sussurrando no nosso ouvido, ecoando na nossa mente, descendo para o coração, também se solidificando, criando raízes, falando da nossa incapacidade, falando da nossa dificuldade, mostrando um espelho embaçado daquilo que realmente nós somos, dizendo que somos indignos, que somos sujos, que Deus nunca poderia nos amar, e colocando palavras, sussurrando, como sussurros do inferno no nosso coração. Não somos bons o suficientes, somos indesculpáveis, somos incapazes de ser amados. Mas, meus irmãos, foi Deus quem nos justificou. Foi Deus quem nos fez ficarmos quites com a sua própria lei. A gente viu isso semana passada, Jesus Cristo, a obra de Jesus. Lá no domingo anterior, não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É obra de Cristo, não é obra nossa. Realmente nós não temos capacidade, mas o diabo, ele distorce a verdade, ele manipula a verdade, e ele fez isso sempre, e vai continuar fazendo, e os seus aliados, os seus capangas, os demônios estão aí exatamente para deturpar tudo. Enquanto Deus está dizendo, você é pecador, mas eu te amo desde a fundação do mundo, eu mandei Jesus para te salvar, eu quero ter um relacionamento contigo. O diabo está lá dizendo, realmente você é pecador, você não tem salvação, você não tem jeito, não tem como Deus te amar, aquilo que você fez não tem perdão. E Deus está dizendo, vem para cá, eu te amo desde a fundação do mundo, não tem nada que você tenha feito que eu não possa perdoar, o sangue de Jesus é suficiente e é poderoso para isso. Mas sabe o que acontece? A gente dá mais ouvido às mentiras do diabo, às mentiras que o demônio fala, ou que os demônios falam. A gente dá mais ouvido a essas feridas, a essas palavras malditas que foram ditas, do que a verdade que Deus nos fala na sua Escritura. A verdade de Deus para nós. E essas mentiras já se aprofundaram tanto do nosso coração, que se solidificaram e viraram aquilo que a Bíblia chama de fortaleza. Foi tão profundo o trauma, está tão solidificado a coisa, que essa verdade, ela molda a nossa forma de viver, a nossa forma de enxergar o mundo. Pastor, e como é que a gente faz para quebrar essas fortalezas? Como é que a gente faz para mudar? Como é que a gente faz para acreditar nessa verdade de Deus? Lá na segunda carta que o próprio Paulo escreve para a igreja de Coríntios, capítulo 10, verso 3 ao verso 5, e eu gosto da tradução da NVI, para mim ela é bem mais próxima da realidade que Paulo quer trabalhar ali. Capítulo 10, do verso 3 ao verso 5 da segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, ele diz o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos, as armas da nossa milícia, não são humanas, não são carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas para destruir essas fortalezas não são humanas. Não tem a ver com conhecimento humano, com força humana, com estratégia humana, com nada, com técnica, com nada. Elas não são humanas, não são aqui dessa terra. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Elas vêm de Deus. Elas
nos são dadas por Deus. Verso 5: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento, construção, toda argumentação, toda pretensão levantada contra é levada cativo, tornando obediente a Cristo. As armas para destruir essas fortalezas não são carnais, são espirituais, vêm de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, e é por isso que nós fazemos isso todos os dias. É por isso que nós fazemos aqui, nas nossas reuniões de terça, de quinta, de domingo, de manhã, domingo à noite, aulas de escola dominical, discipulado, aprendendo mais dessas verdades que vão nos ajudar a destruir essas fortalezas, a anular esses sofismas, esses pensamentos, esses argumentos, essas pretensões humanas. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus fala, olha só o que Jesus fala, que nós precisamos permanecer nele, nós precisamos estar ligados a ele, porque sem ele a gente não pode fazer nada. Não força humana, não sabedoria humana, não poder humano, mas é lá do céu, é o poder do alto que emana de Jesus para nós. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Nós precisamos aprender cada vez mais das verdades de Deus, na palavra de Deus, e do Deus das verdades. Precisamos aprender cada vez mais, mergulhar mais na palavra de Deus. Sabe o que é que Romanos 8 nos convida o tempo todo? Eu não sei se você percebeu isso, desde o primeiro dia. Deus quer ter um relacionamento íntimo, Deus quer ter um relacionamento pessoal, Deus quer caminhar juntinho conosco. Esse Deus transcendente, sim, todo-poderoso, mas imanente. Ele quer estar aqui comigo, tratando dessas feridas. Ele quer estar aqui no meu coração, a voz dele falando muito mais alto que esses sussurros dos demônios ou do inferno. Ele quer estar aqui juntinho de mim para tratar essas palavras que feriram tanto, palavras malditas que diziam que eu não posso, que eu não sou capaz, que ninguém pode me amar. Ele está aqui e ele quer ter um relacionamento e quer curar o meu coração e o teu coração, destruindo essas fortalezas. Esse Deus transcendente é o Deus imanente. O Deus todo-poderoso é o mesmo Deus que nos ama desde a eternidade e que nos criou para sermos objeto do seu amor. Esse Deus todo-poderoso, não é? É aquele que nos justifica. Paulo, então, faz mais uma pergunta que pode mudar as nossas vidas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele afirma, é Deus que nos justifica. Respondendo, ninguém, nada pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Nada. É Deus quem nos justifica. Foi Ele, lá na eternidade, antes mesmo da criação do mundo, que já combinou com Jesus, já acertou tudo, por amor, por misericórdia, por graça, já acertou com Jesus, que Ele ia pagar o preço por nós, que nós não poderíamos, que nós nunca teríamos nenhum tipo de poder ou recurso, mas Jesus pagou o preço por nós, porque Deus nos ama, e é Ele que nos justifica, o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, e nada pode nos arrebatar da sua mão. Descanse nessa verdade, deixa o Senhor tratar o teu coração, cale essas vozes do inferno, esses sussurros do inferno, não deixe que essas palavras
de que você não é amado, de que não tem perdão para aquilo que você fez, que você não tem jeito. Corte essas vozes, esses sussurros, não deixe que isso tenha lugar no teu coração, porque a palavra de Deus e a verdade bíblica diz que Ele te ama com amor eterno e que Ele se deleita em você. Uma outra coisa legal que o Matt Chandler falou, e eu vou terminar com isso, é que Deus não ama um projeto futuro do Sundar. Deus não ama aquilo que o Sundar virá a ser. Não, isso é uma ideia errada. Deus me amou lá atrás, antes até mesmo de eu existir. Deus continua me amando. Deus me ama hoje, Deus me amava ontem e Deus vai me amar sempre. Deus me ama quando eu piso na bola e faço algo que desagrada a Ele. Deus continua me amando e Ele me ama também no momento que eu estou agradando a Ele, dando a minha vida por amor, realizando trabalhos, obras que espelham a sua glória nessa terra. Ele continua me amando. E Ele vai continuar me amando até a eternidade, porque é a essência dEle, porque Ele decidiu assim. Deus nos ama. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Nós amamos os nossos filhos, eles nos desobedecendo, fazendo alguma coisa que nos entristece, ou eles nos alegrando, fazendo algo que nos deixa muito feliz. Nós simplesmente amamos, e é assim que o nosso Pai age, é assim que Ele é. Ele nos ama e ponto. Descanse, desfrute, se entregue a esse amor e essa graça de Deus. Vamos orar, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor usa homens e mulheres para nos falar de verdades tão profundas, Senhor. Obrigado porque o Senhor usou lá atrás Paulo, um homem que era perseguidor do Evangelho, perseguidor dos homens e mulheres, Senhor, que entenderam esse chamado de amor e de graça. Obrigado porque o Senhor se encontrou com ele. O Senhor teve um encontro de amor, o chamou. E esse chamado, Senhor, repercutiu e repercute até hoje. O Senhor continua chamando. Da mesma maneira que o Senhor chamou Paulo e usou Paulo dessa maneira tremenda a nos trazer uma palavra tão profunda como essa, nos lembrando que o Senhor nos ama e ninguém pode nos arrebatar desse teu amor. Não existe acusação que possa ser dita, não existe prova cabal, não existe argumentação que possa de qualquer maneira nos arrebatar da tua mão, Senhor. Obrigado, porque não existe acusação, porque é o Senhor que nos justifica, Senhor. Nos ajuda a descansar nessa verdade, nos ajuda a aprender cada vez mais das verdades contidas na tua palavra, porque é essa verdade que vai nos libertar, é essa mesma verdade que vai quebrar essas fortalezas, anular esses sofismas, Senhor, e nos fazer cada vez mais caminhar em liberdade, caminhar livres, caminhar na tua graça e descansando no teu amor, Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos dá uma semana de oportunidades, Senhor, de vivenciar tudo isso. Nos dá uma semana de oportunidades para compartilhar tudo isso, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.